Aliás, Mel, já que ele mencionou o Equador, né, tem mais uma notícia de lá, né? Depois que um candidato a presidente foi baleado, né, a queima-roupa, à luz do dia, né? A gente tem uma outra triste notícia, né, lá do Equador. Depois do assassinato de Fernando Villavicencio, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, foi alvo de tiros. De acordo com o jornal equatoriano El Universo, Stephanie dirigia seu carro branco, onde também estavam seu pai e um funcionário, quando foi interceptada por 2 homens. Eles atiraram contra o para-brisa do veículo, do lado do motorista, e fugiram. Uma das balas pegou de raspão o braço esquerdo da candidata. A polícia investiga a motivação do ataque e analisa as câmeras de segurança da região. A identidade dos suspeitos ainda não é conhecida. Será que é mais um capítulo do narcotráfico? Porque se o Brasil não enfrentar um narcotráfico, a gente está no caminho... Daquela rota ali do norte, né? Exatamente. Mesmo que não haja fronteira, você está ali naquela rota do norte. O que mais me espanta nessa notícia, Pavinato, é que ela não tomou cuidado adequado, não está andando com segurança, carro blindado. Acabou de acontecer algo que entrou para a história do país e ela não tomou nenhuma providência. Mas ela é candidata a deputada. Tudo bem, a política está sendo atacada no país. Todos os políticos têm que tomar cuidado, porque é um efeito dominó, Pavinato. Não se pega um sem chegar no outro. Tem que tomar cuidado. O país que assassina e mata políticos, todos os políticos têm que andar com carros blindados e seguranças, mesmo sendo candidata. Ela correu risco. É verdade. E o Lula não deu carro blindado para o Bolsonaro. Agora, a verdade é que a gente precisava que os organismos internacionais, né, da ONU principalmente, de segurança, viessem apoiar as eleições, o sufrágio lá no Equador. Porque o Equador, como eu acabei de dizer, é um país muito pequeno, muito pobre, não tem dinheiro para isso. Porque cadê os organismos internacionais? Cadê a ONU numa hora dessa, que não vem dar apoio? Eu não sei se esse apoio seria viável diante de um cenário que nós estamos observando, não só no Equador, não só na Venezuela, que é declaradamente um narco-estado, mas em todas as nações sul-americanas. Eu ontem até coloquei isso nas minhas redes sociais, que nós ficamos, às vezes, muito preocupados com a polarização entre direita e esquerda. Mas quando a gente começa a ir a fundo nessa questão da transformação das nações latino-americanas em narco-estados, a nossa cabeça praticamente explode. Porque nós vemos, sim, estados paralelos... E explode muito. Se falar muito, explode também. É verdade. Dá um pipoco aí. Você vê o avanço do crime organizado em países como o Equador. No caso da deputada, não sei se foi alguma facção do crime organizado que promoveu o atentado. No caso do candidato a presidente foi isso. O crime organizado assumiu. Eles reivindicaram a autoria da tentativa do assassinato do candidato à presidência. E aqui no Brasil nós temos também, estamos comentando a pauta agora do narco-garimpo, em Roraima. Nós temos um avanço das organizações criminosas no país, constituindo verdadeiros territórios paralelos, como já acontecem nas favelas no Rio de Janeiro, enfim, em diversos outros territórios dentro do país. Então, é extremamente preocupante e a gente sabe que essas organizações, elas não jogam dentro das regras. Então, não adianta um organismo internacional como a ONU, até seria válido que a ONU viesse, de fato, acompanhar as eleições. Mas, exato, por questão de soberania, teria que ter um pedido do país nesse sentido. Mas nós temos que nos preocupar muito, sim, com o avanço e combater de forma muito veemente, combater com força total do país, da nossa segurança pública, o crime organizado no país. Mas, Pepe, você não acha que é importante para manter, inclusive, para garantir ali a eleição, a democracia? Eu não acho que a ONU, tendo visto o histórico dela em relação a esse tipo de intervenção, se seria o órgão eficiente para resolver esse tipo de conflito, né, interno, né? Mas está havendo aí uma polarização que o resultado que acontece no mundo todo é isso, é violência e mais violência, narcotráfico incrustido nas instituições. A inércia e a falta de discussão pública, elas levam muitas pessoas a idolatrarem ditadores. Por exemplo, é essa inércia de não saber o que fazer com o narcotráfico que leva muita gente a falar, tem que ser igual o Pinochet. Perfeito. A gente leva pessoas a admirarem o que não é admirável por falta de debate. Isso tem razão que você falou, né? Mas a questão por trás, as pessoas não sabem falta de debate. Também da relação do narcotráfico com as ditaduras latino-americanas que sempre existiu, né?
Tudo bem que o Pinochet se pintava como cara ético, moral naquela época, mas ele também tinha dinheiro do tráfico que dava dinheiro para ele por trás, né? Sim. Então, assim, não dá para você descurar a ditadura nos países latino-americanos na questão do narcotráfico. Agora, o que a gente tem que fazer é pensar as instituições e pensar a questão do desenvolvimento de forma diferente, né? No norte do Brasil, por exemplo, o norte é a região mais pobre do Brasil, mais pobre que o Nordeste. Os piores indicadores sociais do Brasil é na região norte. Por quê? Porque é uma política falida, né? A política do controle, né? A fiscalização, o narcotráfico é muito mais eficiente em conseguir fugir pelos rios do que a polícia e o Ministério Público conseguem resolver aquela situação ali, né? E também a política de transferência de renda, só transferir dinheiro se querer mudar a realidade daquele local, não é? Por exemplo, quando eu vejo 40 garimpeiros sendo presos, né, não é só narcotraficante que faz garimpo ilegal, não. Os índios também fazem garimpo ilegal. Então, por que a gente não discute determinados requisitos, a exploração da terra, né, indígena e da região norte, das questões do minério também? Era isso que o Salles queria fazer também. É importante também. Isso mudaria a lógica. Isso aí Por que o Salles queria fazer isso aí. Por que existe narcotráfico ali? Ele queria discutir o que era indiscutível. Por que existe narcotráfico na região norte? Porque é uma região que tem abandonada, difícil de fiscalização e que tem uma riqueza profunda, né? O Estado poderia estar lá diferente. É o novo morro. É o novo morro. É de difícil fiscalização. Mas o morro não tem riqueza natural, não tem minério, não tem fosfato, não tem nitrogênio. Exatamente. É por isso que aqui que não tem riqueza, tem riqueza, você faz um QG de outras atividades ilegais. Lá você moradores, por exemplo. Se você conseguir, por exemplo, regular a questão da exploração desses minérios na região norte, em terras indígenas, tem terra indígena que não dá para explorar mesmo, né? Porque os índios são fechados, não querem ter humano ali, aí é uma outra situação. Mas tem terras, por exemplo, que os índios, eles se apropriam daquele minério e vendem para o narcotráfico, porque não é regularizado a questão. Mas a gente não discute as instituições, a gente não discute conceito claro, jurídico claro, entendeu? Esse que é o problema do Brasil. Não dá certo prender 40 garimpeiros. Quando você prende 40 garimpeiros, você não resolve a questão do narcotráfico. A questão é muito mais profunda. A gente tem que pensar nas estruturas do Brasil. Calma, eu tava indo bem no seu raciocínio, mas agora eu não entendi. Não prender não funciona, mas a notícia é boa. Sim. É irrelevante. Eu entendi. Irrelevante, Pepe. É como você prender, Rodolfo, 40 fogueteiros na favela. Você não resolve. Vai vir mais 40 ali, ó. O problema é quando ele é solto. Falcão, meninos do tráfico, lembra? O problema é quando ele é solto pela própria justiça, porque eles usam o poderio financeiro deles para contratar boas bancas e eles são... A notícia é boa porque a gente vê pelo menos uma intervenção estatal naquela área que, como a gente está constatando, é abandonada. A notícia é maravilhosa para mim. Prendeu 40 vagabundos, estão presos. Não dá para saber porque estão presos. Não dá pra saber como é que é. Eu não sei narcotraficante. Eu somente não sei. Mas eles acabaram de dizer. O da Peninha. O crachá dele escrito narcotraficante. Prenderam 40 garimpeiros ilegal, estava escrito ali. Garimpeiro ilegal pra mim é criminoso também. Tem índio, cara, garimpando. Tem índio que não sobreviver, que não tem dinheiro do Estado, não tem política clara para indígena no Brasil. Eles exploram aquela terra lá, tem minério e vendem pro narcotráfico. Tudo bem, Pepe. Mas não é bandido aquele cara lá. Não, mas traficante... Se o índio tem a consciência, de que é ilegal... O índio é inimputável, ele não pode ter sido preso. O índio é inimputável. O índio não pode ser preso. O índio não pode ser preso agora. Pelo amor de Deus, Felipe Monteiro, você não pode falar que é irrelevante uma notícia dessa, de 40 pessoas sendo presas por garimpo ilegal, pelo amor de Deus. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. É irrelevante para mudar a estrutura local. Não vai mudar nada. Vai ter mais é um bom primeiro passo. É um começo. Se não prende, está reclamando. Quando prende, é irrelevante. Não dá para entender, sinceramente. Não dá para entender. Dá para entender e não dá para entender ao mesmo tempo. Foram presos. Quando a gente tinha ouvido falar... Quando que, nestes meses todos, a gente ouviu falar em prisão? De narcogarimpeiro ilegal. Sabe o que eu acho? Como o Pavinato falou, ali é uma região que está esquecida pelo Estado. E aí, quando você tem um trabalho da Polícia Federal prendendo, você começa um trabalho. O trabalho de repressão tem que começar de algum lugar. Faísca e fogueira. Exato. A região norte, ela é qualificada sob 2 aspectos da política dela. Primeiro, o controle. Tem um controle rígido ali, as pessoas são presas diariamente lá. Essa matéria de 40 pessoas não é nova para mim, não. 40 pessoas sendo presas por garimpo ilegal. Tem pessoas sendo presas por desmatamento.
não funciona. E a outra característica da região norte é a política de transferência de renda, que não muda a economia local, não muda a população. A população não ascende, né? Só com política de transferência de renda, sem dar instrumentos para ela conseguir produzir e desenvolver economicamente a região, né? Ou seja, essa política de repressão sempre teve na região norte, não desenvolveu a região norte. Essa política fez a região norte, só por si só, ser a região mais pobre do Brasil. É por isso que tem que ter CPI das ONGs. Porque a CPI das ONGs vai ajudar muito a região norte. As ONGs são outro problema. É, exato. O Aldo Rebelo fez uma descrição maravilhosa. Exatamente. O Aldo Rebelo falou que o Estado brasileiro no norte é meramente figurativo. Porque tem 2 estados lá, é o Estado paralelo do narcotráfico e o Estado das ONGs. Olha aí. Não é? O Estado e os 2 controlam e impedem a dignidade das pessoas que moram no norte. E mais do que isso, é um aspecto de violação de soberania nacional, porque 90% das ONGs que estão na região norte são ONGs internacionais, da França, da Alemanha, que estão ali explorando e tendo uma influência na Amazônia, que é nossa, né, de forma completamente equivocada e não estruturada com o governo federal, que é quem representa o Brasil em relação à Amazônia. Exatamente. A gente fica vendo, Lula foi viajar, trouxe tantos milhões para a Amazônia, só não apareceu o dinheiro. Mas é tanto dinheiro para a Amazônia, e a gente olha para aquela região, nada acontece, gente. Nada acontece. E quanto tempo se fala de Amazônia nesse país? Sim, porque querem fazer política verde com ideologia. E não dá para fazer política verde, que é a proteção ali da região da Amazônia, de forma sustentável, porque você pode explorar as riquezas daquela região, desde que de maneira sustentável. Ou, depois da história do caranguejo, será que política verde não é mais uma brincadeira? Que política verde, na verdade, quer dizer política que ainda não está madura, uma política bastante verde. Olha quanta analogia numa frase. Né? Uma política bastante verde. Mas sabe, o grande problema é a classe política do norte.